Eu não sei se vocês ficaram mexidos ou não, mas na semana passada eu tinha um compromisso, e eu raramente falto, tinha um compromisso em Londrina, e acabei conseguindo chegar em tempo, fiquei sentado ali, assistindo e participando do nosso grupo. E a Áurea foi bem incisiva sobre: você quer viver no Espírito ou não? Você quer seguir o que o Espírito lhe orienta, ou você quer seguir de acordo com a sua cabeça e suas coisas? Ou até mesmo o que os outros pensam, o que os outros pressionam. Não sei se isso não mexeu com vocês, mas comigo mexeu. Passei a semana inteira pensando: estou ouvindo o Espírito? Estou vendo o Espírito agir? Estou conseguindo ouvir o Espírito nesses dias? Até eu estava rezando sobre isso hoje. Ainda estava rezando sobre isso. Fui na farmácia fazer uma compra. E estava caro lá o que ia comprar, era um monte de coisa. E paguei com o cartão e saí. E estava rezando. Falei: o Espírito precisa falar comigo. Nisso saiu o vendedor atrás de mim e perguntou: olha, deu problema no cartão. Ele falou para mim. Falei: não tem problema, volto, né? Provavelmente deu algum problema, vou passar de novo. Olhei no celular tinha caído a conta, né? Daí eu falei: no meu celular caiu a conta, né? Ele falou: não, mas depois vai estornar. No que voltei lá, e ele foi olhar, na verdade, ele não tinha lançado um remédio de R$5, tinha ficado fora. Na conta que eu tinha pago mesmo. Só que aí eu olhei o valor que eu paguei e falei: mas não era essa a minha conta. E aí tinha um erro de R$200 que eu tinha pago a mais, e eu estava indo embora e ia perder os R$200, e ele foi atrás de mim, porque pensou que eu que tivesse feito, não tivesse pago, e aí ele teve que chamar a gerente dele para me devolver dinheiro, né? E ela falou: olha, eu não posso, eu vou estornar, vou te devolver dinheiro. E eu falei: quando a gente pergunta para o Espírito, até coisas pequenas, a gente acaba não caindo nas ciladas da vida. Se você não ficou mexido, devia ter ficado. Porque eu acho que essa palavra da semana passada foi um rema, uma palavra de Deus para nós. Ouvir o Espírito e agir de acordo com o que o Espírito nos move, e não só de acordo com o que a gente acha, com o que a gente estuda, com o que a gente reflete. Amém? Quanto dessa chuva você vai recolher? Se você tiver só com um copinho desses de café, você vai encher o copinho de café, mas não vai saciar a tua sede. Mas se você abrir teu coração e deixar a água do Senhor vir em abundância, pode ter certeza que você vai sair daqui inundado, porque não faltam as águas do Senhor. Senhor, derrama a tua água viva sobre nós agora, Senhor. Inunda, Senhor, o teu povo, inunda, Jesus, as nossas vidas. Batiza no Senhor com o teu poder e com a tua graça nessa noite. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos: vem com o teu Espírito Santo restaurar o nosso coração, restaurar as nossas forças, restaurar o nosso ser. Te pedimos, Senhor, que a inundação seja tão poderosa, tão intensa, que nós possamos, Senhor, ser restaurados, ser curados, sermos libertos, Senhor. Estende a mão para as pessoas perto, pede para o Senhor: Senhor, vai curando o teu povo, Senhor. Que hoje seja um dia, Senhor, da bênção para a vida desses meus irmãos. Que a tua bênção, Senhor, caia sobre todos, Jesus. Encha a vida de cada um com a tua graça, Senhor. Te peço, Jesus, vai derramando, Senhor. Vai derramando. Derrama, Senhor, derrama. Derrama, Senhor, o teu Espírito, fazendo com que nós possamos sentir o teu amor, Jesus. Eu preciso, Senhor, amar mais. Preciso, Senhor, me inundar do teu amor, Senhor. Preciso ser curado com teu amor. Quantas feridas vão surgindo no decorrer do tempo, e o Senhor vai tocando e vai restaurando para que esse amor se realize no coração de cada um. Te pedimos, Jesus, vai derramando, Senhor. Senhor, eu quero. Estende a sua mão em direção às pessoas que você sente que precisam receber essa água viva e às vezes estão distantes dessa água viva. Pessoas que você ama, pessoas que você trabalha junto, pessoas que você
conheceu, pessoas que você sabe da profunda necessidade que tem. E você vai falar: Senhor, que essa água viva alcance essas pessoas, alcance essas famílias, alcance, Senhor, cada uma destas pessoas com teu grande amor. Que o teu amor, Senhor, também feche a porta de toda ação de ódio e de desamor lançada contra as nossas vidas, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós invocamos o teu poder para bloquear todo ódio, toda maldade, todo mal olhado, em nome de Jesus, sejam bloqueados agora pelo poder do teu sangue, Jesus. Que o teu sangue agora, Senhor, nos revista, Senhor. Toda, Senhor, perturbação mental, angústia, depressão, vai agindo agora para tirar, Senhor. Toda tristeza, todo medo. Fala comigo, eu mando embora o medo em nome de Jesus. Todo medo da enfermidade eu mando embora em nome de Jesus. Todo medo da morte eu mando embora em nome de Jesus. Todo medo da miséria eu mando embora em nome de Jesus. Todo medo das pessoas eu mando embora em nome de Jesus. Todo medo da justiça eu mando embora em nome de Jesus. Todo medo dos inimigos eu mando embora em nome de Jesus. Todo medo de animais peçonhentos, de quaisquer pragas, eu mando embora em nome de Jesus. Senhor, que o medo desapareça e me revista do poder e da autoridade, Senhor. Estudando um pouco algumas coisas de libertação, de um grupo de médicos chamado Grupo São Lucas. É um grupo de médicos na Europa, que eles estudam a influência da ação espiritual e maligna do demônio nas doenças, inclusive nas doenças psiquiátricas. Então, como eles são médicos e outros profissionais de saúde, eles têm lá um trabalho, um estudo, uma pesquisa, um centro que eles mexem. Mas eu estava lendo quando eles falavam do discernimento, e eles falavam que 4 ministérios eram fundamentais. Primeiro, da compaixão. Se Deus não colocar no teu coração o desejo de ajudar, de tirar a pessoa daquela situação, o amor por quem está sofrendo, é fundamental. Ele só dizia que quando era o momento de maior libertação, essas pessoas deveriam ficar numa outra sala rezando, porque elas ficam muito compadecidas e às vezes atrapalhavam. Aí ele dizia que precisava ter um grupo só de louvor, porque o ambiente fica muito contaminado, e o que descontamina um ambiente é o louvor. E aí eu quero chamar a tua atenção. Se na sua casa, no seu local, o lugar onde você fica, tem uma pressão espiritual muito grande, às vezes por ter pessoas que praticam ou que se envolvem com obras que não deveriam, ou porque o clima é pesado, você deveria ter um tempo só de louvor. Eu sempre falo para quem trabalha em hospitais, porque o sofrimento é muito grande, o clima nunca é positivo, né? Na maioria das vezes. E eu falo, tem que louvar o Senhor. Se você vive num lugar contaminado, você tem que tirar um tempo só para louvar. E aí ele falava, é preciso de compaixão, é preciso de louvor, é preciso de discernimento dos espíritos para poder discernir se é humano, se é o pecado, se é feridas, ou se é o maligno. E aí ele fala de um ministério que eu nunca tinha me dado conta. Ele fala um ministério da autoridade, e que era fundamental ter a autoridade. E aí ele diz, qualquer pessoa batizada que crê em Jesus, pode e tem o poder de fazer a libertação. Mas fazê-la de maneira que ela permaneça, é preciso pedir a Deus um ministério da autoridade.
E eu quero que você peça agora para Jesus o ministério da autoridade, para você ter autoridade de mandar o diabo embora lá da sua casa, lá da vida dos seus filhos, da vida das pessoas que você convive, da vida de todos. Você precisa ser revestido desse ministério de autoridade, para inclusive quando o diabo se disfarça e traz enfermidade, você ter autoridade para mandar embora. Então pede para Jesus agora: Senhor, eu preciso desse ministério da autoridade. Eu preciso, Senhor, deste revestimento para poder ordenar e libertar, Senhor, a minha casa, a minha vida, e todas as coisas que eu faço estejam libertas de todo mal, Senhor. Por isso eu te peço agora, Senhor, dá-me, Senhor, esse ministério, Jesus. Dá-me, Senhor, essa graça que faz, Senhor, com que toda praga que o diabo derrama para secar as coisas. Vocês sabem que o diabo, ele seca as coisas. Só que eu sempre digo que quando você tem uma terra seca, você joga água, ela chega, você nem vê a água, né? Nem barro forma, porque até formar barro, ela primeiro vai chupar toda aquela água. E às vezes nós precisamos ter esse desejo de Deus, porque o diabo vai secando as nossas vidas. E ele seca mesmo, viu, gente? Porque o objetivo dele é destruir, é se opor, é trazer infelicidade. E até esses médicos falam uma coisa bem engraçada. Fala, Deus, ele se oferece para nós, e a gente tem que, com toda a liberdade, dizer, sim, Senhor, eu quero, venha. Ele falou, só que o diabo já é diferente. Qualquer pisada na bola que a gente falou meio errado, ele já se aproveita. Não é qualquer cansaço que você teve para resistir, ele falou, opa, já me deu a brecha. Ele não tem misericórdia. Ele não fala, foi sem querer. Ele não fala assim, não, a pessoa não fez por querer. Ele não fala isso, ele fala, oba, abriu uma brecha, catei. E é por isso que a gente tem que pedir para o Senhor, que Ele derrame água para não nos deixar secos. Porque senão a gente acaba falando e abrindo brechas que pioram as nossas vidas, e depois a gente precisa de libertação, não é mesmo? Pergunta para o seu irmão, você já não abriu alguma brecha alguma vez? Já? Duvido que não. Só se for muito orgulhoso para não aceitar que dê alguma brecha, a gente sempre abre, porque abre. É o cansaço, é às vezes a falta de vigilância, é às vezes as bobagens, daqui a pouco, uma brecha. Vamos pedir para o Senhor. O Senhor vem derramar essa força, essa graça para nos fortalecer. E Senhor, se alguma brecha aberta já trouxe ação que está presente em nós, eu renuncio em nome de Jesus agora. Eu renuncio, Senhor, e peço que se retire dessa vida de toda a armadilha, de toda a armação, de todo desamor. De todo desamor. Então eu convido você nesse momento a você erguer a sua mão direita, numa atitude de estar aqui na terra, mas enfrentar o espírito de derrota que paira sobre a terra. Deus espera que hajam homens que levantem as mãos, abram a boca para orar e que afastem os demônios de derrota que são mandados para vir destruir, para vir roubar, para vir matar, para vir derrotar o povo que está aqui na terra. Nós que estamos na terra é que temos que fazer essa diferença. Então eu convido você, erga a tua mão direita e se posicione diante de Deus e fale, Senhor, eu quero ser aqui na terra um instrumento teu. Não importa se eu sou fraco, se eu estou abatido, se eu estou cansado, se eu estou doente, mas eu estou aqui, Senhor, porque confio em Ti. Porque sei que quando nós abrimos a nossa boca, e quando nós oramos, e quando nós clamamos, o Senhor age. E eu estou aqui nessa posição, Senhor, de clamor, de pedido,
pedindo que o Senhor venha nos fortalecer, que venha levantar um povo bem disposto a estar aqui na terra fazendo diferença. A gente sempre reza Efésios 6, 10, a armadura do cristão. E na armadura a gente fala, né? E a espada do Espírito, que é a sua palavra. E quando, evidentemente, ter uma espada não te dá nenhuma segurança se você não souber usá-la, né? Se você não tiver treinamento. Então a palavra, ela precisa saber usar a palavra. Não é só ter a palavra em casa aberta num capítulo, é preciso que a gente peça ao Senhor e lembre os versículos que precisa em cada momento da nossa vida e ir com a Bíblia, procurar aquilo. Hoje em dia é tão fácil, não é? Porque você pode pegar lá no Google, perguntar lá, né? Escreve Bíblia, passagem de... e vai aparecer uma porção e você vai ver, porque você precisa usá-la do jeito adequado para cada situação. Precisa usar a palavra. A palavra não pode ser algo morto, ela tem que ser usada. Pede ao Senhor agora que Ele venha te dar a unção de saber usar a palavra de Deus como proteção da sua vida, como combate espiritual, como forma de te dar a unção para orar, para repreender o mal, para ser instrumento de bênção na vida das pessoas, para saber falar aquilo que vai ser importante, para poder tocar o coração das pessoas. Às vezes você precisa conversar, precisa convencer, o Espírito precisa estar agindo. Nós te pedimos, Senhor, essa força e essa graça, Senhor, esse poder que vem do Teu Espírito. Gente, é fundamental isso, viu, gente? É fundamental. Eu lembro, e já contei aqui, pessoas não sabem, no século XVII, as crianças órfãs, e muitas pós diversas guerras e guerras civis que existiam, ficavam órfãs e iam ficar junto com as pessoas doentes, psiquiátricas, qualquer tipo de problema, ficava tudo amontoado, não tinha diferença. Se não tinha família, ficava tudo largado lá. E uma pessoa resolveu ir tirando as crianças e reunir as crianças. E aí começou a dar muito problema, porque criança dá problema, né? Muita perseguição, e ele queria um lugar maior. E aí um dia, uma das crianças, todos chamavam ele de filho, falou assim: você diz que Deus dá tudo, por que você não pede para Deus? E aí ele falou: então eu vou pedir. Aí falou: o que você quer que eu peça? Falou para a criança. Falou: a gente quer um lugar que tem lugar para correr, quer um lugar que tem lugar para andar, quer um lugar que não tem vizinho que briga com a gente, que funcione os banheiros, porque era um problema naquela época. E aí ele faz essa oração e vai num cara que tinha uma propriedade dessa e fala: olha, eu queria comprar a tua propriedade, eu só tenho isso. Não valia nem 10% do que valia. O cara riu e mandou ele embora. E aí Jesus falou para ele: vai lá de novo fazer. Ele passou, falou: mas eu não tenho dinheiro. Ele foi lá de novo, o cara nem recebeu ele. Passou alguns meses, foi uma pessoa procurá-lo e disse assim: olha, o fulano pediu para falar com você. E ele chegou lá e falou: olha, eu vou vender essa porcaria para você, porque desde que você veio aqui eu estou tendo pesadelo sem fim, e no pesadelo vem alguém e diz assim: vende para ele a casa. Ele falou: então eu vou te vender por esse valor, porque senão vai ficar louco vai me custar mais caro. Então Deus, Ele dá a unção se a gente souber e está sabendo como é para usar a palavra. Então nesse momento fala para o Senhor: Senhor, me dá essa unção. Eu preciso exatamente dessa unção, Senhor. Dessa unção que fez, Senhor, coisas maravilhosas pelo mundo, na vida de tanta gente. Pode fazer na minha também. Pode fazer na minha também. Reveste-me, Senhor, com autoridade. Faz o sinal da cruz nos seus lábios. 3 vezes. Para o Senhor usar a palavra de Deus e a palavra dos teus lábios com essa autoridade. Te pedimos, Senhor. Quem quiser pegar a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu sei que a tradução é que é 19, 23.
19, 23. Eu vou ler na Bíblia, a tradução da Bíblia de Jerusalém, e vai dar uma pequena diferença aí com a Bíblia da Ave Maria, tá bom? É que as minhas Bíblias Ave Marias, cada Bíblia que eu pego, eu leio ela inteira. E essa, eu tenho três de Jerusalém, duas eu já li, estou lendo essa inteira agora. Mas as minhas da Ave Maria, as capas não aguenta mais, não tem mais jeito de eu carregar. Então, eu trouxe essa. Vou ler nessa tradução, mas você acompanha e não vai fazer tanta diferença. Quem quiser pode pegar no celular, não tem problema não. Por esta ocasião houve um tumulto bastante grave a respeito do caminho. Certo Demétrio, que era ourives, era fabricante de nichos de Ártemis, em prata, proporcionando aos artesãos não pouco lucro. Tendo-os reunido, bem como a outros que trabalhavam no mesmo ramo, disse: amigos, sabeis que é deste ganho que provém o nosso bem-estar. Entretanto, vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo desencaminhou com suas persuasões uma multidão considerável, pois diz que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Isto não só traz o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, mas também o próprio templo da grande deusa Ártemis perderá todo o seu prestígio, sendo logo despojada de sua majestade aquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ouvindo isso, ficaram cheios de furor e puseram-se a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. A cidade foi tomada de confusão, e todos a uma se precipitaram para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Este queria enfrentar o povo, mas os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos asiarcas, seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se expusesse indo ao teatro. Uns gritavam uma coisa, outros outra. A assembleia estava totalmente confusa e a maior parte nem sabia por que motivo estavam reunidos. Alguns da multidão persuadiram Alexandre e os judeus fizeram-no ir para a frente. De fato, fazendo sinal com a mão, Alexandre quis dar uma explicação ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos puseram-se a gritar a uma só voz durante quase 2 horas: é grande a Ártemis dos Efésios. Acalmando, afinal, a multidão, o chanceler da cidade assim falou: cidadãos de Éfeso, quem há dentre os homens que não saiba que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e de sua estátua caída do céu? Sendo indubitáveis estas coisas, é preciso que vos porteis calmamente e nada façais de precipitado. Trouxestes aqui estes homens, não são culpados de sacrilégio nem de blasfêmia contra a nossa deusa. Se, pois, Demétrio e os artesãos que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que apresentem queixa. E se tiverdes ainda outras questões além desta, serão resolvidas em uma assembleia legal. De mais a mais, estamos correndo o risco de ser acusados de sedição pelo que hoje aconteceu, não havendo causa alguma que possamos alegar para justificar esta aglomeração. Com estas palavras, pois, dissolveu a assembleia. Palavra do Senhor. Eu li o texto grande, podia ter contado para vocês, era mais fácil, mas resolvi ler inteiro, porque a história fala por si mesmo. São Paulo fazendo sua missão, pregando o evangelho para todo lado. Nós sabemos pelas cartas aos Éfesos, que evidentemente Atos dos Apóstolos não fala dela, foram escritas muito depois, que ali São Paulo teve uma comunidade muito ungida, inclusive uma comunidade de profetas. Foi em Éfeso que a filha da onde ele estava hospedado era uma profetisa, falou que ele ia ser amarrado, que ele ia ficar preso, que iam arrastar ele para a prisão.
Foi em Éfeso que o povo chorou aos seus pés para ele não sair de lá, porque sabiam que quando ele saísse, ele ia ser preso, ele iria passar por situações e talvez morresse. Era uma comunidade muito forte. Pois a evangelização de São Paulo significa que ela estava alcançando. Eles aqui chamam ela de o caminho. Quer dizer, era um caminho novo, um caminho que eles não tinham encontrado. Só que tem gente que perdeu dinheiro com isso, né? Porque, certamente, o culto àquela deusa vendia não só esses nichos de prata. Quanto será que custava, hein, Sandro, um negócio de prata? Até nos dias de hoje, né? Quanto não custava essas coisas para todo mundo? Certamente quem tinha dinheiro fazia um em casa, tinha um altar em casa para a bendita da deusa, tinha que comprar as coisas. E imagina toda a grana que custava lá no templo, dizendo que a estátua veio do céu, e ainda o povo que ia visitar, quanto não gastava. Era uma fonte de renda. Significa que ali nós tínhamos um caso claro, aonde as pessoas estavam diante de uma escolha. Escolher Deus ou escolher o dinheiro? Ele fez uma assembleia de artesãos. Vocês acham que todos os artesãos não iam estar com ele? Todo mundo estava perdendo dinheiro? Ele já juntou rapidamente e aí ele tumultuou. E eu achei muito interessante, porque quando eles chegam lá no teatro, tinha gente que estava lá no tumulto, nem sabia por que estava lá, nem sabia o que estava acontecendo. É o que diz a palavra. E tinha uns que queriam ir lá na frente, o povo não deixava, Paulo queria ir, eles não impediram o Paulo de ir, gente de fora falava, não vai lá, porque senão aí que eles vão conseguir, vão te tacar uma pedrada lá, a hora que você vê, já mataram você, porque quem segura o povo na hora que o povo se destramelar? Né? Uma loucura qualquer que acontece, ninguém segura, gente, é uma coisa que perde totalmente o controle. Nós vimos esses tempos, não sei se vocês viram, aquele caso da mulher que foi confundida na internet, a imagem dela com uma que estava levando a criança, o povo catou, depois porque a mulher já estava morta, que eles descobriram que não era a mulher que eles tinham pegado, né? Porque o povo tinha perdido completamente o controle. Ali podia acontecer qualquer coisa dessa, ainda mais naquele tempo com as leis que tinham e com a forma que as cidades eram dirigidas. Pois bem, o chanceler, né, o governador, teve toda a sabedoria de dizer, olha, gente, não aconteceu nada, vamos para casa, ninguém está duvidando de nada, a nossa Deus é a grande mesmo, vamos embora. Esses homens não fizeram nada, eles não causaram nenhuma blasfêmia. Claro que tinham causado, mas ele conseguiu dissipar, porque ele vai sobrar para mim, né? Porque a hora que der rolo com tudo, como é que ele ia fazer com as coisas? E aí não ia ter mais controle. Mas isso ficou na minha cabeça, olhando como o Espírito age. O que São Paulo fez? Ele programou? Ele falou para não comprar mais as coisas da Artemis? Não falou nada. Ele pregou Jesus e as pessoas automaticamente aderiam a Jesus e mudavam seus valores, mudavam seu jeito de ser. Então, se a gente não for instrumento de levar Jesus, as pessoas não vão mudar nunca. Se a gente não for olhando e usando, e aí eu quero chamar a atenção da profecia, se a gente não for usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente vai estar sempre entrando em confusão que não precisava. Olha, o Espírito disse, Paulo, você não vai lá. E ele não foi lá, para causar mais tumulto, para tentar explicar, tentar defender. 2 que foram não conseguiram falar. Um judeu que empurraram ele para frente, porque aqui diz que empurraram ele. E ele tentou falar, o povo ficou 2 horas gritando. 2 horas. Quer dizer, ia ter jeito de alguma conversa ser ouvida? A gente precisa pedir ao Senhor a sabedoria também nas nossas casas e nas nossas coisas. Porque senão, a gente tenta colocar uma coisa que é de Deus, e o que você vai ter ao entorno? Uma resistência que já está pronta. A resistência já estava pronta. Então, isso nos leva a uma coisa fundamental, é o discernimento. O discernimento. Quando a gente não tem discernimento, a gente querendo fazer o bem e querendo levar Jesus, acaba fazendo confusão. É preciso pedir ao Senhor, Senhor,
Essa é a hora que eu tenho que manter-me firme, doa o que doer? Ou esta é a hora que eu devo esperar o tumulto passar, para depois fortalecer a comunidade e o Evangelho? Quando nos falta sabedoria, a gente prejudica avançar o Evangelho, sabia? Porque aí as pessoas se fecham mais. Por outro lado, isso não significa que a gente não deve ter uma postura clara. Porque o diabo vai fazer o tumulto de qualquer jeito. Eles não fizeram nada para causar o tumulto. Mas o diabo já fez, vocês vão perder tudo. Mas por que eles não passaram a fabricar crucifixo? Não é mesmo? Podia ter mudado. Mas não. O diabo está sempre articulando. E a gente, para vencê-lo, precisa de autoridade e discernimento. Estão me ouvindo? Autoridade e discernimento.